pessoal, tudo bem com vocês? E hoje no canal Moral da História a gente vai conversar sobre ficção científica. Então, ficção científica tem se destacado na minha vida, principalmente com filmes, né? Foi a primeira forma de eu consumir esse tipo de gênero. Então, essa é uma coisa que meu marido e eu temos em comum, então é bem mais fácil. Ele também adora ficção científica, então a gente fica catando aí, buscando vários filmes. E seriados também. E hoje, né, graças à popularização dos livros e desse meu universo agora que eu tô me disponibilizando e me desafiando, né, a conhecer mais livros, a conhecer novas editoras, a conhecer novas formas de se apreciar a leitura, que eu também estou me iniciando nos livros de ficção científica, né? Principalmente pela editora Aleph, que também vou falar sobre ela daqui a pouco mais. Então, para começar, nada melhor do que primeiro definir o que é ficção científica, não é? Então, ficção científica é aquela obra que não interessa, seja filme, livro, seriado, blá blá blá, mas é aquela obra que se preocupa e destaca a ciência, ou seja, ela busca explicar, justificar os fatos que acontecem nessa obra através da ciência. Nada que qualquer coisa do tipo seja comprovado, por exemplo, não é porque eu vou falar máquina do tempo que exista a máquina do tempo, mas eu vou me questionar, mas se existisse uma máquina do tempo, quais seriam as leis que ela deveria obedecer? Quais as leis da física? Como que ela funcionaria? Será que eu mudaria o futuro mexendo no passado? Será que... Então são essas questões que o autor vai se preocupar em responder de forma que se aproxime o máximo possível da realidade, o que já desmistifica um pouco sobre o que as pessoas pensam sobre ficção científica, né? Muitas vezes quando a gente fala a palavra ficção científica, já vem à mente uma coisa meio 007, né? James Bond. Outra coisa que se fala, que se pensa quando se vê alguma coisa de ficção científica é a dificuldade de se compreender. Como normalmente se trata de uma ciência, vai falar sobre a teoria, vai falar sobre mecânica, sobre engenharia. Então muitas vezes as pessoas acreditam que a linguagem é um pouco chata, é um pouco lenta, é um pouco aborrecida, difícil de compreensão. E apesar de muitas obras de fato conterem esses elementos, o que é interessante é que ainda assim você pode extrair coisas fundamentais, coisas incríveis, de explodir a mente, ainda que não compreenda por completo o que a parte científica que a obra quer passar, né? Então, não necessariamente eu preciso compreender exatamente as leis da física, do buraco negro, da viagem espacial, para que eu possa extrair daquele filme a essência e a pergunta e a resposta que o autor, né, que o diretor, ou seja lá o que for, esteja querendo nos passar. E é isso que eu mais gosto na ficção científica. Para mim, a ficção científica tem uma importância muito mais assim, ética, moral, filosófica e até mesmo espiritual do que de fato pensar sobre as tecnologias e a ciência em si. Isso porque é uma das mais uma linguagem, mais uma forma de dialogar, né, com o público para nos passar o que de fato é essencial, o que de fato interessa, né, o que de fato aquilo pode ser, o que aquela obra pode mudar na nossa vida. Acho que é a Ursula Le Guin, é assim que se fala? Le Guin, eu acho, que é uma grande autora desse gênero, que eu pretendo muito conhecer a obra dela ainda. Mas, enfim, eu acredito que foi ela que citou que a ficção científica, diferente do que a gente pensa, não quer falar do futuro, né? É usando assim a analogia do futuro, é usando os elementos de um possível futuro. A ficção científica, na verdade, quer nos mostrar o presente, quer questionar e falar sobre o presente. E eu concordo muito com essa ideia dela, porque a gente percebe nas obras um levantamento de questões sociais, de questões éticas,
morais, sobre o que é ser um ser humano, para onde que a humanidade está caminhando, quais são os nossos possíveis acertos e erros atualmente. Então acho que seria bem interessante se você pudesse abrir, você que ainda não experimentou ler esse gênero, abrir a mente mesmo, né? E tentar encontrar esses elementos que são bem interessantes. E a gente tem vários momentos na história da humanidade, principalmente da Guerra Fria para cá, de como a ficção científica influenciou indireta ou diretamente no comportamento da sociedade e no desenvolvimento também da ciência e da tecnologia, né? Esse é um outro ponto de vista. Se você não se interessa por assuntos filosóficos, morais e espirituais, etc., né, que vão levar a essa reflexão, você ainda assim pode tirar dessa obra a questão visionária da coisa, né? Muitas obras auxiliaram, vamos dizer assim, inspiraram engenheiros, cientistas a se chegarem a uma conclusão que hoje é um fato. Então, assim, gente, esse tema eu poderia ficar discutindo por horas e horas, falar sobre vários exemplos de filmes que modificaram minha forma de pensar e exemplos aplicados aqui sobre essas questões filosóficas que eu tô falando, como que são levantadas e tudo mais. Porém, não é a proposta desse vídeo de hoje. Na verdade, é só para introduzir esse tema, falar um pouco da ficção científica, o que ela é, qual a importância dela para mim. Mas se vocês gostarem desse tema, a gente pode trazer mais vezes aqui pro canal, no sentido de abordar essas questões levantadas, né? Falar sobre algum filme, seriado. Vanessa, fala sobre Star Wars, o que você acha? É ficção científica, não é? Por que você gosta? Quais são as questões que podem ser levantadas a partir dessa série, né? Star Trek, qual é a diferença de Star Wars, Star Trek, o que é Star Trek? Ou falar sobre outros seriados que também eu assisti, que tem a ver com ficção científica, sobre filmes clássicos que eu amei, que estão nos meus tops da vida aí, e quais foram as questões levantadas e por que foram fundamentais para mim, né, para o meu desenvolvimento. Fala pra mim se vocês têm interesse, né, de se aventurar mais nesse gênero de fato. Mesmo porque eu vou estar trazendo mais para o canal esse gênero discutido através dos livros, principalmente, né? Através de resenhas de livros, principalmente por conta da editora Aleph. Então, assim, o que eu tenho para falar sobre essa editora é que ela é muito mesmo, de fato, sem querer puxar saco, sem querer sei lá o que, ela é de fato assim, uma querida do meu coração mesmo. Eu gosto muito do trabalho da editora Aleph. É uma editora que principalmente se destaca por esse gênero, né, de ficção científica ou de livros e autores que possuam elementos de ficção científica, né? Eu acabei resolvendo me inscrever mesmo para ser parceira da editora Aleph. Foi a única editora que eu me inscrevi e eu passei! Yeah! E é isso, gente. E se vocês gostaram desse vídeo, desse tipo de tema, então deixe de clicar em gostei e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, por favor. Me sigam no Instagram, me sigam no Facebook, no Twitter. Um beijão pra vocês e até logo. Tchau, tchau!